Boa noite, bem-vindos a mais uma live semanal da Série Invest. Hoje a nossa live de hoje vai ser com o Roberto Coutinho, aqui da Escola da Fortuna. Eu já vou adicionar aqui o Roberto, o Marco e o Lucas também aqui do nosso time de Wealth Management para participar aqui com a gente. Aqui, deixa eu só, enquanto isso aqui, ó, o Roberto já está aqui, já vou convidá-lo. Opa, fala Roberto. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Tô ouvindo. Aham. Show. Tô ouvindo sim. Só tô adicionando o Marco aqui e o Lucas. Tranquilo. Beleza? Aham. Show. Cara, como é que tá aí no Canadá? Tá ficando frio agora, né? Tá, cara. Tá baixando bem a temperatura. Ontem caiu, digamos, a primeira neve, né? Mas não foi muito Eita. forte, não. Ah, que bom. Adicionando o Marco já. Valeu, meu amigo. O pessoal mandando mensagem aí. O pessoal já tá elogiando aqui. Hum. Obrigado pelo apoio aí, galera. Opa, boa noite, pessoal. Boa Opa, noite, boa Roberto. noite. Tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite, Lucas. E aí? E aí, Roberto, como que estão as coisas por aí? Cara, tudo certo. Tem nada pra reclamar, não. Tudo tranquilo. Nada a reclamar. Hoje, Acho que a não ser talvez aqui eu poderia falar, talvez aqui que tá ruim é aluguel, cara. Aluguel tá loucura, tá loucura. Tirando isso, tá tudo sob controle. Eu ainda não sofri as consequências disso porque ainda tô aqui na mesma casa tem 2 anos já que eu moro aqui, né? Então o reajuste de aluguel, né? Ele vai sendo gradual conforme a inflação, né? Mas para quem está chegando agora, tá doído, tá? Chegando agora, essa casa aqui minha aqui que eu alugo aqui, se o cara quiser me botar para fora hoje, ele aluga 50% mais caro do que eu alugo. Eita. 50%. É. Tá Isso loucura. é geral no Canadá, exclusivo do Canadá isso aqui. Sim, mais especificamente aqui nas cidades que recebem mais gente, né? Mais imigrante, que no caso estamos falando aí de Toronto, né? Toronto e arredores, né? E também do outro lado Uhum. do país, lá, Vancouver, né? Uma cidade ao redor aqui, é a cidade vizinha aqui, e faz parte da metrópole, né? Faz parte da metrópole. Então, aqui ficou pior, cara, porque muita gente saiu dos grandes centros e foi para cidades, né? Um pouco mais afastada. E aí a demanda aumentou absurdamente. É como eu falei, né? O cara até tentou, o cara que dono dessa casa aqui, até tentou meio que me contar meio um caô lá para me botar para fora, mas eu não aceitei não. A gente entrou na justiça lá contra ele, para a gente continuar aqui. Boa, qual cidade que tu mora no Canadá? É Newmarket, é perto de Toronto. Newmark. Ah, É. legal, legal. E aí, se Boa. eu saísse daqui, cara, eu ia pagar, tipo, se eu quiser sair daqui para ir para outro lugar, eu vou ter que aceitar morar num lugar que é metade do tamanho dessa casa aqui, pagando o mesmo valor que eu moro aqui. Entendeu? Essa é a realidade que tá. Doideira. tá. A realidade aí tá complicado também, olhando essa inflação aí, Roberto. É. Não, Cara, mas assim, não afetou, aumentou, mas não é igual, não chega a ser tão gritante igual no Brasil, por exemplo, entendeu? Então, assim, o custo de vida aumentou, aumentou, mas também não é uma coisa desesperadora assim também. aí como que tá a sua visão aí para daqui a pouco a PIB desse ano para baixo, a RTS? inflação para cima, Opa, e o dólar que vem a mesma coisa. Entrou o homem aí. Fala, garoto, beleza? E Marco, tranquilo, cara? Tô bem melhor agora com a sua
presença aqui. Valeu, obrigado. E aí, continue o papo, eu estava escutando. Não, então, aqui na América do Norte, a inflação tá batendo aí, né, 5%, 6%, né? Aí, enfim, tá um pouco, mas é reflexo ainda dos estímulos, né? E ainda tem muita gente ainda recebendo Corona Voucher ainda, por exemplo, né? Isso aí tudo ajuda a estimular por exemplo, você pega franquias, né? Tipo o McDonald's, essas franquias assim mais famosas, eles estão tendo que aumentar o salário, porque as pessoas não querem trabalhar, entendeu? Tá difícil arrumar gente para trabalhar, principalmente quando você fala de emprego de salário mínimo, né? Então, a pessoa hoje aqui, por exemplo, se você trabalhar no McDonald's da vida, né, tirando impostos e tudo mais, vai sobrar líquido para você cerca de pouco menos que $2.000, talvez, né, se você trabalhar 8 horas por dia. E o Corona Voucher que a galera está recebendo tá dando $1.800, ou seja, é a mesma coisa que você trabalhar. Mesma coisa, entendeu? Então, quem recebia salário mínimo, o cara às vezes prefere ficar em casa recebendo Corona Voucher, fala que está procurando emprego, entendeu? Mas não está nada, está procurando merda nenhuma. E fica em casa recebendo o auxílio. Já tem desde março, imagina, desde março, né, que começou a pandemia e já tem gente assim com mais de um ano nessa brincadeira, só recebendo em casa, recebendo auxílio, entendeu? Uhum. Ô, Roberto, antes de entrar em case, estratégia, enfim, o que é pensamento sobre, enfim, futuro, né? A gente sempre gosta de falar que você se apresente um pouco da sua história, trajetória, até pela curiosidade, né? Como é que você chegou no Canadá, né? Por que não nos Estados Unidos, enfim, México, Jamaica? E explicar um pouquinho também do seu dia a dia, né? O que você está fazendo exatamente aí, falar um pouquinho dos seus perfis também, para quem não conhece, do Instagram, enfim, como é que acessa aí todo o seu trabalho. Beleza, show de bola. Então, meu nome é Roberto Coutinho, né? Hoje eu estou gerenciando um fundo de investimento e compartilho aqui meus conhecimentos através do canal do Escola da Fortuna, no Instagram, no YouTube, né? Eu já estou mais ou menos uns 3 anos aí distribuindo conteúdo e eu venho também, né, consistentemente sempre batendo na tecla da questão da diversificação geográfica, a importância das pessoas, né, investirem no exterior, assim. Para mim foi, para você ver, né, assim, às vezes a gente critica uma pessoa que está investindo só no Brasil, mas às vezes é só por falta de conhecimento mesmo que a pessoa não começou a investir no exterior, né? Então, assim, se eu olhar por essa visão, eu também poderia ser considerado, digamos, dando mole, assim, né, de investir só no Brasil. Que até 2016, quando eu vim aqui para o Canadá, eu só investia no Brasil. 100% do meu patrimônio era Brasil. E naquela época também não se falava tanto assim de investimento no exterior como se fala hoje. Não era tão simples, não era qualquer corretora americana que aceitava brasileiro também, né? Então as coisas daquela época para cá mudaram muito. As facilidades hoje para você investir no exterior já aumentou cada vez mais, né? Você tem corretoras com taxa zerada, você tem corretoras que têm auxílio, né? Pessoas que falam português e tudo mais, enfim. E aí, então, quando eu vim para cá em 2016 para poder fazer a pós-graduação em planejamento financeiro, né, e aí eu estudei o mercado financeiro como um todo aqui, né, como é que funcionavam as coisas aqui na América do Norte. O mercado canadense e americano tem muita similaridade na forma de ser e tal. E aí eu tirei, né, também certificações do mercado financeiro canadense aqui na época da pós-graduação. E aí me deu uma visão, começou a me dar aquela visão global, né, de investidor global. Foi aí que virou a chavinha, né, eu tive a oportunidade de ter, por exemplo, se eu não tivesse vindo para cá, talvez eu demorasse ainda mais tempo para começar a enxergar essa importância de ver, né, sim. de ser um investidor global. Então, essa oportunidade que eu tive aqui estudar. Então, eu vim para cá, para o Canadá, por 2 principais motivos, né, um porque na época
Na época eu estava até cogitando ir para os Estados Unidos, mas o câmbio, né, do câmbio do dólar canadense sempre foi mais em conta do que o dólar americano. Então, na conversão, né, fazendo a conversão, acabava saindo mais barato vir para o Canadá. As universidades americanas, no geral, são mais caras que as canadenses também, né? Então tinha esse lado também que acabava gastando mais dinheiro. E o processo imigratório, né, para o Canadá é muito mais simples do que os Estados Unidos, né? Muito mais fácil migrar para o Canadá, é uma coisa muito mais transparente, os programas, né? Qualquer pessoa entra no site do governo canadense e começa a estudar sobre quais processos possíveis para a imigração. Então, foram esses os principais motivos que eu acabei vindo para cá. Na época eu passei no programa de pós-graduação e vim para cá estudar, e aí não voltei mais para o Brasil. Assim, eu vou para o Brasil, né, todos os anos, obviamente, mas a minha principal moradia é aqui no Canadá. Eu fico nessa de ficar um tempo... inclusive em dezembro eu vou estar no Brasil. Aí sim. Ô Roberto, e esse fundo que você gera, ele é canadense, o fundo? Não, Brasil mesmo. Brasil. Não, aqui no Canadá eu não tenho certificação para ser gestor. Para você ser gestor aqui, você tem que ter o CFA, né, que é a certificação mais conhecida mundialmente, né, falando. É aceito por quase a maioria dos países, aceita o CFA. O Brasil tem sua própria prova, né, que é o CGA, né, que você tem que fazer. Se você tiver o CFA, mesmo assim no Brasil você ainda tem que fazer uma provinha ainda lá para você conseguir pegar que não é nem CGA mais, já mudou o nome, né? Agora mudou o nome para outra coisa. Sim. Aí se você tiver o CFA, ainda assim você tem que fazer um processo de... Você corta só uma parte da prova e vai para a última etapa lá para poder pegar a certificação brasileira. Então eu não tenho CFA, eu não posso ser gestor de portfólio aqui no Canadá. Eu tenho outra certificação, que é uma espécie de CNPI, por exemplo, né, que tem no Brasil. Esse fundo, você tem um mandato assim mais FIA ou ele é um multimercado? Não é FIA. É estratégia long only. Só não opero vendido, não opero derivativos, nada. Só compro boas ações por preços, valuations interessantes, boas empresas por valuation interessante e carrego para longo prazo. Uhum. Mas você consegue fazer essa diversificação geográfica também no fundo ou não? Tem por legislação, no mínimo 67% tem ações brasileiras, né? Uhum. A lei dos FIAs lá, né? 67% ação Brasil e os outros 33% você pode ter BDR, você pode ter Tesouro Direto, por exemplo, né? Mas mínimo 67% ações Brasil. Tá, maravilha. E falando um pouquinho da sua rotina, primeiro vamos falar de curiosidades, assim, se você puder falar um pouquinho da parte acadêmica, um pouco detalhes, enfim, o que você fez exatamente, qual a sua especialização e tal, e depois a gente fala um pouquinho mais de bolsa, de mercado e tal, no dia a dia. Beleza. Então, eu me formei em engenharia de produção, né, lá no Instituto Federal do Espírito Santo. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Aí depois eu fiz a pós no Canadá. Eu trabalhei, antes de fazer a pós, eu trabalhei. Logo depois que eu me formei, eu passei logo em seguida. Foi assim, quase simultaneamente mesmo. Eu estava apresentando TCC, inclusive, né, e passei lá no concurso da Petrobras. Aí eu trabalhei 3 anos lá, entre 2013 e 2016, e aí em 2016 foi quando eu passei no programa de pós aqui do Canadá e vim para cá. Então, basicamente é isso aí. É isso que eu fiz. Minha trajetória acadêmica é essa, basicamente. Não pretendo fazer mais nada em termos acadêmicos, não tenho mais paciência para sentar em sala de aula. Para mim já deu, cara, já esgotou. Assim, aqui a pós aqui foi muito desgastante, cara. Eu saí da pós e falei, cara, eu não quero nem saber mais de sala de aula. Eu tinha que estudar 24 horas por dia, cara. Era muito pesado, muita coisa. Aí eu decidi que estava encerrando minha carreira acadêmica por ali mesmo. Já pegou o recado aí, né, Lucão? Você que está querendo voltar para a sala de aula? Eu entendi o recado.
O Coutinho, só mais uma pergunta. Quando você fala de... Não sei se você pode falar sobre números aí dos fundos, enfim, desempenho, mas, pô, até particularmente hoje, né, a gente viu um Ibovespa caindo 1,82%. Mas como é que você está vendo esse ano de 2021, que tem sido um ano bastante desafiador para a Bolsa, para as ações? Então, como é que você tem visto todo esse cara, movimento? o que eu tive que fazer, né? Eu sempre tô ali no limite ali do que eu posso de BDR. Sim. Eu tive que vender BDRs porque eu estava toda hora ultrapassando o limite, Desalocando. né? Porque as BDRs não param de subir, o dólar não para de valorizar, né? E as ações brasileiras estão degringolando, né? Então eu tive que sair vendendo a parte das posições para poder voltar ao enquadramento, entendeu? Cara, eu estou enxergando, tá um cenário bem complicado. Tanto é que meu portfólio pessoal mesmo, né? Eu tenho muito mais alocação no exterior, até mesmo porque eu moro aqui no Canadá, então não faz muito sentido, é muito arriscado para mim ficar com boa parte do meu patrimônio no Brasil, né? Por questões cambiais, assim, eu preciso me proteger, então hoje eu tenho 75%, 80%, deve estar uns 80% já, que eu acho que eu tenho aqui no exterior e o resto está no Brasil, porque o Brasil desvalorizou, né, recentemente aí. E aí, assim, cara, eu confesso que eu estou enxergando um cenário bem complicado para o Brasil aí, né? Assim, algumas coisas me preocupam um pouco. Eu fico mais sempre de olho na questão inflacionária e taxa de juros, que eu acho que são dois elementos que mais mexem na bolsa, né? Então, assim, você tem a questão, o que vem para frente aí nos próximos meses, que é importante ficar de olho, né, na minha opinião. Sim. Tem que ver a questão de como que vai se comportar a inflação com o novo Corona Voucher que vai começar a ser pago agora em dezembro, certo? Então a inflação do Brasil já está assustando muita gente, já levou a taxa Selic de longo prazo lá para cima, né? E aí vamos ver como é que vai ser o comportamento da inflação, né? Inclusive hoje eu estava dando uma olhada no boletim Focus lá, né? Onde eles colocam vários dados econômicos, projeções de dados econômicos das principais instituições financeiras do país, e aí espera-se uma inflação de 4,8, se eu não me engano, né, para o IPCA para o ano que vem. Se for isso, maravilha. Se for isso aí, se realmente conseguir baixar a inflação, eu acredito que ano que vem a Bolsa volta a dar uma esticada boa, né? Porque o que acontece? Se a inflação diminuir, automaticamente o mercado vai começar a projetar uma Selic mais baixa, né? E o problema é que a Selic até agora ela só foi para cima, né? E a taxa DI de longo prazo, obviamente, também, né, explodiu e foi lá para cima também, já está na casa lá dos 13%, se eu não me engano, né? Então, já tem gente projetando Selic para o ano que vem para 11%. Só que eu acho que ainda é muito cedo, na minha opinião, você, tipo assim, bater o martelo que com certeza a Selic vai bater 11%, 12%. Porque, pensa comigo, se a inflação cair para 5%, não faz sentido algum você ter a Selic o dobro, ou mais que o dobro que a inflação. Não faz sentido. A não ser que o Banco Central, de novo, erre a mão. Perfeito. O Banco Central fez merda quando jogou o negócio lá para 2%, né, exagerou demais na queda da Selic. E, consequentemente, se você jogar a Selic para 11%, num cenário que você tem inflação de 5%, num cenário que você tem a economia toda arrebentada, né? O varejo caiu 5% as vendas em relação ao ano passado, horrível, né? Resultado horroroso. Então, muita gente está olhando a foto. O que eu percebo, né? Alguns gestores olhando a foto do que aconteceu nos últimos 12 meses. Se você olhar a foto do preço de valuation, né, Brasil, olhando o PL dos últimos 12 meses, o Brasil parece muito barato, né? Porque as empresas estão com lucro lá para cima. Mas qual que é a grande questão? O que vai acontecer daqui para frente? O mercado ele sempre projeta expectativas futuras, certo? Então, se você começa a ter uma sequência de resultados ruins e você já vê algumas companhias, né, de determinados, principalmente os setores que são muito impactados por fatores macroeconômicos,
né? Você começa a ver construção civil, muitas empresas já enfraquecendo, né? O resultado. Varejo, então, nem se fala, né? Magazine Luiza, Via Varejo, apresentou resultado muito mais fraco do que foi ano passado, né? E aí várias ações já começaram a sofrer as consequências desse enfraquecimento de resultado. E nesse momento a gente só está naquele início da virada de chave, né? Que é quando você estava no movimento que as empresas estavam crescendo o lucro, e aí você pode começar a ter a reversão agora, né? Então, tipo, o que mais me preocupa é justamente o comportamento da inflação, certo? Que é o primeiro item. Consequentemente, isso vai impactar numa Selic mais alta ou mais baixa, dependendo do comportamento da inflação, né? E aí você vai também impactar a questão do custo de capital das empresas. Porque se a Selic chegar... Imagina só, hoje a gente está com a Selic a 7,75, não é isso? Uhum. 7,75 que está hoje, né? Isso, você imagina, você saiu de 2 para 7,75. Sim, sim, sim. Se uma empresa ela tem, por exemplo, né, uma dívida atrelada, né, ao CDI mais alguma coisa, os juros já explodiu, né? Os juros já mais que dobrou o pagamento de juros que ela vai realizar. Se chegar a 11%, piorou mais ainda, né? Uhum. Ela vai começar a ter gastos muito excessivos com juros. Consequentemente, muitas empresas, o que vai acontecer? Vai comprimir a margem líquida, né? Porque antes você tinha um resultado financeiro que era tranquilo, que era baseado em juros muito menor, né? E aí depende, obviamente, né, de cada empresa. Vai ter empresa que vai ter mais dívida em dólar, tá atrelado a outra coisa e tal, mas empresas que têm dívida brasileira atrelada ao CDI, por exemplo, a coisa complica muito, né? Então, essa é a minha grande preocupação. Eu tenho preocupação de começar a gerar problemas em cadeia. Inflação mais alta, juros mais altos, custo de capital mais elevado, né? Consequentemente, também, em termos macro, você começa a ter o crédito ficando muito caro, consumidores não consomem, empresas não investem, né? E aí você gera uma paralisação econômica total, como a gente viu, né, no último ciclo econômico que aconteceu, quando a Selic foi levada lá para 14,25. A economia simplesmente parou, né? Ainda mais que tinha crise política, enfim, né? Preços das commodities também não ajudaram. Eu acho que um ponto positivo para o Brasil, né, é justamente o preço dos commodities está muito elevado, porque nós somos economia baseada em commodities, né? Então, se siderurgia, minério, celulose, né, tá tudo com preço lá nas alturas, as empresas estão lucrando bem, isso pode ajudar, de certa forma, a você impulsionar ali o crescimento do PIB, né? Isso é um ponto positivo. Mas as outras coisas têm que estar também em conjunto ali. Eu até fiz uma análise um pouco mais grosseira, obviamente, que eu não levei todas as variáveis em consideração, mas a gente teve um ciclo muito bom na Bolsa Brasileira, que quando foi a Bolsa em 2002 até 2007, deu uma porrada violenta, né? De 2002 até 2007. Sim. E a gente teve vários fatores que estavam a favor desse ciclo elevado. Porque você teve commodities bombando, né? Você teve juros caindo lá de 20%, né? O patamar de 20% foi caindo até chegar a 11%, né? De Selic. Naquela época, os juros no Brasil era absurdo. Então, cair para 11 era uma grande vitória, né? Hoje em dia, a gente pensa... Hoje em dia já é outra história, né? 11 para a gente é muito alto. Naquela época era o contrário. Naquela época, 11 era pouco, né? Hoje em dia, 11 já é muito. Porque a economia, né, mundial, não só o Brasil, mas a economia mundial, praticamente todos os países sofreram descendência, né, movimento descendente da taxa de juros. Né? Você tem um ciclo de juros, mas sempre descendente, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas sempre vai mantendo uma trajetória de queda. Né? Então, o Brasil já vem passando por isso, por essa juros cada vez menor, né? Já tem mais de uma década, né, que o Brasil vai passando por isso. Os Estados Unidos a mesma coisa, né? Você falar juros dos Estados Unidos em 5%, todo mundo vai achar, você está louco, juros dos Estados Unidos em 5%. Na época da bolha imobiliária era isso, era a taxa
a taxa americana de juros era 5%, né? Hoje em dia, você pensar 5% nos Estados Unidos, o cara vai falar, você tá maluco 5%, né? Mas já existiu isso, né? Uma década, mais de uma década atrás. Até hoje, eu vou passar para você, Lucas. Eu sei que você tá louco aí para começar a metralhadora. Eu já vou passar para você, mas justamente esse assunto que eu queria falar. Eu tô sem suporte aqui, meu celular fica escorregando. Pessoal, lembra também de seguir todo mundo aqui, Sara Invest, todo mundo está conectado. O Roberto Coutinho também com a Escola da Fortuna, né? Vai seguindo todo mundo aí que está chegando. Mas justamente eu queria falar um pouquinho principalmente dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala de inflação, eu até vou jogar uma lenha na fogueira. Pô, o Brasil, será que tem chance de começar a reduzir os juros na hora que o mundo estiver aumentando os juros, né? Essa é a dúvida do milhão aqui para responder. Uhum. O momento, né? A gente vai estar lá no meio de 2022, de repente, talvez sinalizando alguma queda de juros ou para 2023, enquanto o mundo, principalmente os Estados Unidos, pode estar sinalizando o início de um ciclo de aperto monetário, né? Uhum. Sim, é possível acontecer, porque você tem momentos diferentes, né? Tipo, por exemplo, se você pegar a economia americana hoje, a economia americana está muito saudável, né? O varejo americano, por exemplo, já voltou a patamares superiores ao pré-pandemia. Com esse monte de dinheiro que o governo distribuiu, as famílias estão muito bem financeiramente. Várias famílias pegaram dinheiro do Corona Voucher e começaram a pagar dívida, né? Então, as famílias estão com as finanças muito saudáveis, né? O nível de taxa de emprego está bom de novo, né? Já voltou a patamares bons. Então, é natural, né, que você tenha uma taxa de juros correspondente ao que a economia está respondendo ali. A economia respondeu bem aos estímulos, né? Apesar de eu achar que essa continuidade infinita de Corona Voucher foi um exagero completo, né? Era necessário os pacotes econômicos, com certeza, mas, na minha opinião, pesaram a mão demais, não havia necessidade. E aí você ajudou, inclusive, para ter esse... muito da responsabilidade da inflação hoje no mundo todo é isso, né? Essa demanda absurda, né? Pô, você vai em lojas de luxo, entendeu? Ali, né? Quantas fotos você não vê ali na internet, gente fazendo filas enormes na frente de lojas de luxo, cara, Louis Vuitton, tô nem falando de loja popular, né? Louis Vuitton, outras lojas aí, então assim, tá uma loucura, né? As empresas começaram a apresentar resultados assim muito além do que historicamente apresentavam. Empresas que cresciam 5, 10% ao ano começaram a apresentar 20, 30% de crescimento, né? No resultado devido a essa distribuição massiva de dinheiro, né? E aí e ainda você teve ao mesmo tempo o choque de oferta, né? Esse dia eu estava lendo um artigo do Ray Dalio, né? Que ele estava explicando todo o cenário. A gente fez uma tradução lá e passando português e distribuindo para a galera. Mas assim, você tem, vamos lá, mão de obra, né? Mão de obra está mais cara, como eu falei. O Corona Voucher incentivou que as pessoas ficassem em casa, muita gente não está trabalhando, redes tendo que pagar salários mais elevados, né? Disputa por profissionais, etc. Então, tudo isso vai impactando a inflação, né? Mão de obra, né, com salários mais competitivos, enfim, distribuição de dinheiro, né? Oferta de produtos nas prateleiras menor por causa das restrições. E aí então, você tem uma inflação hoje nos Estados Unidos de 6%, né? Aí, teoricamente, em algum momento, não sei, o Banco Central pode ser que suba a taxa de juros, né? Eu não acredito em taxa de juros absurda não, né? Tipo, a taxa de juros de 2007, 2008 lá, né? Que era 5%. Não, eu não acredito que a gente volte nesse patamar. Eu acredito numa alta, mas eu não acredito numa alta tão expressiva. Aí a grande questão fica, né? Essa questão do pessoal ficar até criando memes aí, inflação é transitória, não sei o quê, e todo mundo falando que, né, a gente começa a perceber que essa inflação pode ser que não seja transitória, porque o Banco Central americano continua insistindo nesse discurso, né, de que a inflação é transitória, de que não há necessidade de subir taxa de juros, porque a inflação logo à frente vai cair,
né? E aí vai ficar tudo as coisas normal. Só que aí não está caindo, a inflação não está caindo. E aí começa a se cogitar cada vez mais, né, que você tenha juros um pouco mais elevados, né? Enquanto isso, o Brasil justamente está vivendo, pode viver um caminho justamente ao contrário, né? Uma alta de Selic agora, para ano que vem, de repente, começar a cair de novo, entendeu? É natural. Não vejo tantos problemas, são economias que estão vivendo momentos distintos, né? Então, se estão vivendo momentos distintos, precisam de medidas distintas também. Sim. Maravilha. Lucão, agora sim, manda seu fogo no parquinho que você estava guardando. Eu estava guardando aqui. Ô, Roberto, aproveitando a pergunta ali do Marco, né, sobre inflação nos Estados Unidos, ontem a gente teve o projeto, né, o plano de infraestrutura do Biden sendo aprovado, né, mais de $1 trilhão. Como que você vê essa injeção de dinheiro na economia americana? Mais de $1 trilhão, qual impacto pode ter até para a questão da inflação? Qual que é a sua visão sobre isso? Não entendi, você pode repetir a pergunta? O que você falou? Não entendi. Ficou baixo, o áudio. Opa. Fala um pouquinho mais alto aqui, melhorou? Beleza. O Biden ontem assinou o plano de infraestrutura dele, né? Mais de $1 trilhão. Você vê esse montante podendo ter impacto tanto na economia americana quanto também na inflação, que já está alta, né? Como você comentou. Então, assim, é mais incentivo, né? É difícil, cara, é muito difícil mensurar o que pode acontecer, né? Mas, teoricamente, você pode sim ter aí digamos que é mais uma querosenezinha que estão jogando ali, né? Para poder o fogo continuar alto, entendeu? Acho que é isso. Então, assim, na minha opinião, assim, é óbvio, né? É difícil falar, né? Eu estou aqui debatendo coisas que pessoas que estão lá na frente da economia americana são pessoas estudiosas, inteligentes, né? Você tem um presidente, você tem o presidente do Banco Central, o presidente do país, né? Que são pessoas que, teoricamente, têm um nível acadêmico muito elevado, estudaram a vida toda para estar ali tomando as medidas que eles precisam, né? Mas às vezes você tem também coisas que os políticos tomam decisões também muitas vezes baseadas em questões de popularidade, né? Para gerar popularidade. Então não quer dizer necessariamente que a decisão que aquela pessoa está tomando de fato é uma decisão 100% racional, né? Porque às vezes ele está só visando gerar mais popularidade, por exemplo, política, né? Até um cara colocou a mensagem que você sabe mais que o Powell. Não sei mais, eu só estou aqui dando minhas opiniões, não estou falando... Primeiro que eu não dei certeza de nada, né? Eu só falei que pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, mas eu não estou dando certeza de nada. Então é isso, sim, os pacotes, né, pelo jeito vão continuar, enfim, não sei até quando, mas toda hora se cria pacotes econômicos aí, desde que você teve esse problema da pandemia, né? E aí as consequências estão aí, né? Tudo que você faz na economia tem alguma consequência, né? Geralmente você gera consequências positivas, mas também sempre vem acompanhando algum lado negativo. O ideal é você ter um equilíbrio ali, né? Você não pesar a mão. Mas, assim, pelo que eu tenho lido dos principais, eu gosto muito de ler, né, os principais economistas que eu admiro, assim, né, eu tenho o Ken Fisher, né, que eu gosto muito de ler os artigos dele, tem o Ray Dalio, eu gosto muito, todos eles, assim, têm essa visão de que os governos estão exagerando, entendeu? Isso não é uma fala minha, né? Todos eles, na opinião deles, os governos exageraram, entendeu? Nesses estímulos aí, né? Eles têm quase unanimidade entre os grandes economistas do mundo que houve um exagero nisso aí, né? Mas, enfim, política é política, né? Às vezes você tem muitos interesses por trás ali que as pessoas não conseguem enxergar, entendeu? Uhum. Ô Roberto, a gente recebe muito convidado aqui que opera na Bolsa Brasileira, e a gente aqui por estar no dia a dia da B3, a gente fica meio por fora, às vezes, de acontecimentos de Bolsa internacional. E aí muita gente vem aqui e explica uma tese ou outra de algum case, e como eu falei, normalmente é sobre empresas que a gente tem aqui na B3 e na Bolsa Brasileira.
Você teria alguma tese que você, assim, bem superficialmente, claro, mas alguma tese internacional para compartilhar com a gente? Alguma coisa que você está olhando agora, uma coisa que você está começando a gostar, que vale a pena dar uma olhada? Ixi, cara, tem muito, eu acompanho muita coisa, cara. Eu posso falar de vários, assim, eu gosto... eu vou falar, assim, alguns segmentos, algumas empresas de segmentos que eu gosto, assim. Eu não gosto muito de falar, tipo, investe nesse setor, eu não gosto muito dessa fala, porque setores, existem empresas boas e empresas ruins, né? Então, no mesmo setor você pode fazer bons investimentos e maus investimentos, né? Então, o setor de energia solar vai bombar, beleza, vai bombar, mas algumas empresas vão ter uma trajetória maravilhosa, né? As empresas bem geridas e que fazem um bom trabalho, e outras empresas vão ter uma rentabilidade pífia, né? Vão entregar uma rentabilidade ruim para o investidor, porque não tem boa gestão, né? Então, não quer dizer que uma empresa ela está num segmento atrativo, né, digamos assim, quer dizer que necessariamente você vai ter um retorno muito bom, né? Então, assim, eu diria que os setores que eu acompanho de perto, né, o setor de cannabis, né, que vem crescendo bastante, cada vez mais a regulamentação expandindo para o Canadá e Estados Unidos. O Canadá e os Estados Unidos são os maiores mercados de cannabis, né? Obviamente que os Estados Unidos, ainda assim, muito maior que o Canadá, até pelo fato da população ser muito maior. Estamos falando aí de 400 milhões de habitantes contra 35 do Canadá, né? É engraçado isso, né? Porque o Canadá é um país gigantesco, mas só tem 35 milhões de habitantes, né? Não é nada, né? Não é nada. Mas é porque a maior parte do país também, a parte norte ali, é muito fria, não mora quase ninguém lá. Então você tem o setor de cannabis, tem empresas que eu gosto ali, eu tenho o REIT de setor de cannabis que ele valorizou tanto, cara, esse REIT que acabou se tornando a maior posição na minha carteira, né? A empresa se chama Innovative Industrial Properties, né? É um REIT... Para quem não sabe o que é REIT, tá, pessoal? É como se fosse... vou tentar falar da forma mais simples possível, tipo, como se fosse um fundo imobiliário do Brasil, só que tem características um pouco diferentes, né? Mas a essência tem muita coisa parecida. No final das contas, eles têm que investir, eles vão investir o dinheiro, né, em imóveis, né, e são obrigados a distribuir 90% ou 95% do lucro obtido. Então, nessas características são parecidas, mas tem algumas características diferentes em termos de alavancagem financeira, por exemplo, e tal. Mas na essência, né, você está investindo no setor imobiliário, né, em imóveis ali para aluguéis, né, para alugar os imóveis. Então, o que é essa empresa? Ela faz o quê? Ela é do setor industrial, né? Ela tem as estruturas industriais, né? Que ela compra e faz o lease, né? Para poder as produtoras de maconha, né, produzir ali a sua maconha, e aí vai fazer ali ou ela pode fazer uma produção focada no uso recreativo, né? Que é tipo, né, pessoas que querem usar maconha, né, para usar mesmo, né? Porque gosta, né? Tem pessoas que gostam, que se sentem mais... diminuir o nível de estresse, por exemplo, né? A pessoa está muito estressada, diminui o nível de estresse. Tem pessoas que usam mesmo só para ficar doidão mesmo, né? É chamado uso recreativo, né? Recreational. Ou você pode ter o medicinal, né? Os dois mercados estão em grande expansão, né? Inclusive o recreational, né? O recreacional é o que está mais crescendo agora nos últimos anos, porque justamente as regulações são mais novas e estão acontecendo agora há menos tempo, né? Então está expandindo muito essas regulações ao longo dos Estados Unidos, né? Nós estamos falando aí de um mercado de aproximadamente 24 bilhões de dólares, né? E isso hoje, né? Mas pode ser muito mais no futuro, à medida que vai legalizando, inclusive em outros países também, né? A gente pode cogitar isso também. Eu invisto também numa empresa americana também nesse segmento, que é a TrueLeaf, né, que aí já é outro business diferente, porque ela é uma empresa verticalizada, né? Ela faz desde a produção da maconha, beneficia e vende os produtos para o varejo. Então ela tem lojinhas espalhadas pelos Estados Unidos, né? E aí ela vende tipo uma infinidade de produtos diferentes, né? Aqui tem tudo, tá, galera? Assim, essa parada de produtos de cannabis tem tudo que você imaginar. Você pode comprar biscoito de maconha, você pode comprar açúcar de maconha. Nego vai tomar café e mistura com açúcar e toma esse troço, entendeu? Enfim, tem tudo. Tem qualquer coisa que você imaginar, vai ter lá alguma... Estavam querendo criar refrigerante de maconha, entendeu?
Só para você ter ideia. Então, é uma indústria que está crescendo muito à medida que vão criando novos produtos, né? Vai crescendo mais. Então, essa empresa, ela é uma empresa verticalizada porque ela controla toda a cadeia, desde a produção, né? Beneficia aquilo, faz os produtos e coloca no varejo lá, né? Nas lojas físicas ou para poder as pessoas comprarem, né? Então, é uma empresa lucrativa. Inclusive, ela fez uma aquisição recente, uma empresa chamada Harvest. E engraçado que esse setor de cannabis aí, apesar de ser um setor em amplo crescimento, ele não é um setor lucrativo, né, no geral, tá? São pouquíssimas empresas no mundo que dão lucro, né? E essa empresa Trulieve, ela já é lucrativa. E ela comprou uma empresa que não é lucrativa ainda, essa Harvest. Aí o mercado espera que haja ali uma sinergia, né, entre elas ali, porque elas vão se tornar uma gigante. E aí faça com que essa Harvest passe a ser lucrativa também. Mas, ao mesmo tempo, você gera um risco ali, porque pode prejudicar bastante os resultados. É igual a gente fazer uma analogia com o que está acontecendo com a Natura hoje, né? A Natura é uma empresa complicadíssima, que é a Avon, que tem, inclusive, patrimônio líquido negativo, que assume prejuízos praticamente todos os anos, aquele troço dá prejuízo. E aí, quando adquiriu a Avon, teve todo aquele hype na ação, o nego, caraca, comprou a Avon, não sei o quê, tal. Mas, na verdade, que é muito complexo, né, essa virada de resultados, né? A Avon é uma empresa que está apresentando resultados tão ruins há tanto tempo que não é uma coisa fácil você reverter essa situação, entendeu? É muitos problemas internos. E você tem choque cultural, entendeu? Você tem muita coisa para resolver ali, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, a Trulieve comprou essa empresa, né? Então ela pode realmente, assim, se der tudo certo no plano de aquisição e houver a sinergia boa, você pode ter uma valorização muito expressiva da ação ou você pode ter também o risco ali das coisas não saírem tão bem. O setor de cannabis são as duas empresas que eu mais acompanho, são essas, mas tem várias empresas, mas como eu falei, a grande maioria ainda opera em prejuízo. Não é um setor tão fácil assim de você garimpar coisa boa, né? Setor de veículos elétricos eu acompanho muito também, né? Que automaticamente vai estar ali também relacionado com self-driving, né? Porque muitas empresas de veículos elétricos estão desenvolvendo o seu próprio sistema de veículos autônomos, né? Então você tem a Tesla, né? Que todo mundo sabe que, né, é a sensação do momento, explodiu de preço, valorizou aí pra caramba, né? Desde o início de 2020. Aí eu tenho, mas eu não tenho as ações da Tesla, então eu tenho 3 ações de veículos elétricos de empresas chinesas, né? Que é Li Auto, XPeng e a NIO, né? Essas 3 empresas são empresas que ainda não são lucrativas, né? Apesar de que elas estão ali, à medida que elas vão ganhando escala, elas estão cada vez mais próximas de começar a dar lucro operacional, né? À medida que vai escalando mais. A própria Tesla passou praticamente uma década, né? Operando só em prejuízo, até que ela atingiu um nível de escala que ela conseguiu, né, começar a dar lucro, e agora as margens estão expandindo muito rápido, né? Por isso que ela conseguiu destravar valor pra caramba, né? As ações da Tesla nos últimos tempos aí. É engraçado, o case da Tesla é muito engraçado, porque a Tesla, antes dela dar essa disparada, tinha assim, uma quantidade enorme, absurda de gente colocando gestores conhecidos mundialmente, inclusive, né? Falando, cara, não tem lógica esse valuation. Isso a empresa valia 50 bilhões de dólares, tá? Nossa. 50 bilhões de dólares. E a galera, tipo, muita gente fazendo short na empresa. Entrou vendido. Porque desde aquela época já se comparava o valor da Tesla com outras empresas, né? Já se comparava. Então, assim, como é que pode a Tesla valer 50 bi, sendo que a Ford, por exemplo, vale 70 bi? Exato. Né? Já se comparavam. Eu tenho uma pergunta já aproveitando aqui, que eu ia fazer, mas já vou aproveitar o tema. Teve esse IPO dessa Rivian aqui, né? Recentemente. Se você puder fazer um resumo em poucas palavras aqui, o que aconteceu e como é que tá o burburinho por aí também, porque quando a gente chega aqui, a galera falando assim, pô, tá tudo errado, a irracionalidade está tomada, porque uma empresa dessa vale mais do que, não sei, acho que não tem pouquíssimas empresas aqui, se tiver aqui no Brasil, ou na América Latina, com esse valor de mercado.
A empresa já está valendo 100 bilhões de dólares, né? Então, se puder apresentar um pouquinho desse case, ou será que também tem... Aqui no Brasil sempre tem assim, qual que é a próxima Magalu? Será que tem essa modinha também de próxima Tesla ou não? Sim, claro. Não, sim. Inclusive, obviamente que o case da Tesla acaba sendo responsável por esse hype, né? Na ação da Rivian, né? Porque, assim, o fato é que essa empresa não tem praticamente zero de faturamento. E a empresa vale 100 bilhões de dólares. Cara, é bizarro, tá? É muito bizarro. Por isso que eu falo, hoje eu só tô com essas 3 empresas chinesas de EV, porque elas já faturam bilhões, entendeu? De yuans, né? Algumas até já né? A NIO, se eu não me engano, já está chegando a 5 bilhões de dólares de faturamento anual. E elas tipo assim, já tem uma coisa que você já é palpável para você, entendeu? As empresas têm fábricas, produzem, estão escalando produção, né? O mercado já está demandando muita coisa, estão crescendo 100%, 200% ao ano. Ou seja, quando você olha para esse cenário, você fala, cara, está acontecendo, tem uma coisa concreta aqui acontecendo, né? Você consegue enxergar que isso, que que o mercado, tipo assim, o mercado está precificando muita coisa do futuro, sim, mas se você for comparar o valuation delas hoje com Tesla e essas maluquices aí que é da Rivian, por exemplo, elas parecem de graça, né? Então, assim, você tem, além dessa Rivian, você tem também aquela Lucid, né? Que também já está valendo 70 bi de dólares, se eu não me engano, e só tem promessa. Cara, essa Lucid existe antes de eu chegar na Rivian, deixa eu só explicar rapidinho essa Lucid aí. Ela existe desde 2009, se eu não me engano, ou seja, nós não estamos falando de uma empresa nova, esses caras estão queimando caixa há muito tempo, entendeu? Ela foi lançada primeiro como uma empresa de fazer baterias, né? A ideia primeiro era fazer bateria. Aí não estava dando certo, os caras reestruturaram a empresa, né? Aí veio com essa ideia de fazer a Lucid Motors, né? E aí, então, desde então, a empresa vem prometendo várias coisas, só que o fato é que não entrega, cara. O fato é que é muita promessa e pouca entrega, né? Então, você tem, aí, tipo, o mercado, caramba, aumentou, parece que aumentou, saiu uma notícia que aumentou, né, os números de pedidos, né, dessa Lucid aí. Cara, mas é irrisório, é 17 mil unidades, alguma coisa assim. Isso aí, as empresas chinesas já estão fazendo isso aí por mês praticamente já, entendeu? Já estão fazendo por mês já praticamente isso aí. Por mês estão produzindo 10 mil veículos ou mais. E sendo que essa empresa, essa Lucid, está com um somatório total de pedidos de 17 mil veículos. Cara, não é nada. Não é nada, cara. Como que pode estar valendo 70 bi de dólar, entendeu? E fora que pode dar muita coisa errada também. A empresa não tem nem... vai ter que fazer o ramp-up, né, da produção. Muita coisa pode dar errado, né? Então o mercado está colocando uma precificação futura como se tudo fosse dar certo, né? Como se tudo fosse dar certo. E o caso da Rivian ainda tem uma faísca maior ainda ali para colocar mais hype ainda na ação, que é a Amazon por trás, né? Aí a Amazon está por trás, eu estou dentro, né? Você automaticamente você já fica ali com a certeza de que tudo vai dar certo. Então a Amazon é um dos principais acionistas dela, né? Então a galera tá achando que tipo assim, cara, se a Amazon é acionista e a Amazon vai precisar, né, de, não sei, milhares de vans espalhados, né, pela América do Norte para poder fazer as entregas, então vai ter muito pedido, né, de van elétrica, né? Então a Rivian o forte dela são os trucks, né, que no Brasil a gente chama de picape, né? Uhum. E as vans, né, são os dois produtos, as duas categorias de produtos que são mais fortes deles, né? Então tem essa expectativa, né, de que a Amazon compre muita coisa justamente pelo fato de ser acionista deles, né? E aí, aí você vê esse resultado desse valuation absurdo. É a mesma coisa quando você fala que Warren Buffett, né, começou a investir em tal ação. Automaticamente, né, aquilo virou uma loucura, né? Quando falaram que Warren Buffett investiu em Stone, foi uma loucura, né? Stone explodiu de preço. Enfim, agora tem o Nubank também, né? Enfim. Teve o boato do IRB. Parece que assim, está
comprando um pedaço da Sara Invest aqui. Pessoal, faça suas últimas perguntas também para a gente não abusar muito do horário do Coutinho. Não, tranquilo. E também deixar os canais aí também para todo mundo seguir. Só puxando esse assunto aí dos veículos elétricos ainda, eu tenho uma empresa na minha carteira, que a empresa ela é de Londres, né, da Inglaterra. Ela é chamada Arrival, né? É uma empresa também que tem mais ou menos esse estilo aí da Rivian, só que o foco dela é um pouquinho diferente ainda também. Primeiro que ela tem um conceito, né, diferente que é o Microfactory, né, que é você fazer... É muito interessante, quem puder dar uma olhada nos vídeos lá no YouTube, vocês vão ver que interessante que é. Porque assim, por exemplo, a Tesla é considerada uma empresa inovadora, certo? Só que a Tesla, ela tem gigafactories, né, chamado gigafactories, ou seja, você tem muita robótica ali, muita coisa de inovação envolvida nas fábricas da Tesla, mas ao mesmo tempo ainda usa o conceito de produção em larga escala, que você usa áreas muito gigantescas, né, para você produzir, né, muitos veículos, etc. Esse já é um conceito. Obviamente a Tesla já tem um conceito avançado em relação às indústrias tradicionais, só que essa Arrive ainda tem um conceito ainda mais avançado, porque ela usa robôs, né, e ela consegue com esses robôs produzir uma unidade de veículos muito maior com a mesma quantidade de robôs que a indústria tradicional usa. Né? Isso que é chamado de conceito Microfactory. Então é interessante. E eles fazem, a princípio, né, o produto deles é para fazer ônibus e vans, né, ônibus e vans elétricas, tá? Então essa empresa também tem bastante promissora também. Só que o risco ali também existe porque eles também não têm receita. É a mesma coisa que a Lucid e a Arrival, né? E a Rivian. Que no caso são empresas que já têm pré-pedidos, né? Já têm pré-pedidos para fazer, só que de fato ainda não conseguiram entregar nada. Mas qual é a diferença? Essa empresa, ela vale 8 bilhões de dólares. Entendeu? 8 bilhões. Olha a diferença. 8 bilhões de dólares é uma coisa. Você está falando de 70, 100 bilhões de dólares, é outra coisa completamente diferente. Entendeu? Então eu tenho um pouquinho dessas ações dessa empresa aí na minha carteira, entendeu? E é um mercado trilionário, né? É um mercado de trilhões de dólares, né? Esse mercado de vans e ônibus elétricos. Sim, sim. Muito bom. Aproveitando essa questão de veículo elétrico, e as grandes montadoras, Volks, Ford, elas também estão aumentando a produção de veículos, né? Como você vê que elas podem pegar esse market share ou talvez também se valorizar, né, valuation, aumentando a produção de veículos elétricos? Pergunta interessantíssima, cara. Teve até um tempo atrás aí, tipo alguns meses atrás, que a GM, as ações de GM deram uma disparada boa, justamente por causa dessa coisa que a galera começou a falar, né, dos carros elétricos e tal, e que no caso a GM tem a Cruise, né, Cruise que é a subsidiária lá deles, que é a marca deles de carro elétrico, que considera-se como promissora também, né. Outra promissora também que está fazendo um excelente trabalho é a Volkswagen. A Volkswagen também está fazendo um excelente trabalho também. Mas o fato é o seguinte, o racional que poucas pessoas conseguem enxergar, que é o seguinte: hoje você tem uma transição, certo? Já é o segundo ano consecutivo que os veículos tradicionais estão caindo a venda, né? O volume de venda de veículos tá caindo e ao mesmo tempo veículos elétricos está disparando, né? Só na China, por exemplo, né, até 2030 você tem uma expectativa de crescimento médio anual de 45%. Imagina um setor, cara, crescendo 45% ao ano. É coisa de maluco, é muita coisa, né? Então, o que acontece? Imagina só, você é uma montadora, né, que pega GM mesmo, tanto faz. Você produz, cara, 95% da sua receita, por exemplo, vem de carros tradicionais, né, movidos a combustão e tal. E o que vai acontecer? Você tem um declínio, certo? Você vai ter um declínio ali. Você concorda comigo? Lancei meus carros elétricos. Beleza, lançou seus carros elétricos. Só que o quanto que você vai vender
para poder compensar essa queda do outro lado. Você entendeu? E essa fatia do bolo é muito maior. Essa fatia aqui do bolo está só começando agora. Entendeu? Então, o que acontece? Mesmo que elas corram atrás e consigam, de certa forma, aumentar o market share delas nos veículos elétricos, o declínio que é a maior parte do faturamento delas vai ser inevitável. Então, enquanto uma coisa vai estar caindo, a outra vai estar subindo. Entendeu? Só que esse bolo é muito maior. O impacto é muito grande. Até você conseguir reverter a situação, né, chegar, por exemplo, num patamar de hoje eu vendo 50% de veículos elétricos, 50% de veículos mais tradicionais. Vai demorar essa transição. Enquanto está havendo essa transição, o volume de vendas vai despencar drasticamente. Né? Então, na minha opinião, você tem uma tendência a essas empresas que são focadas em veículos elétricos, elas dominarem de fato o mercado, né? Elas ganharem espaço ali. Né? Porque você vai ter, como eu falei para vocês, né? Enquanto as outras estão correndo atrás, digamos assim, as empresas chinesas, por exemplo, né? A NIO, Li Auto e a XPeng já estão crescendo 100, 200% ao ano. Elas já estão lá na frente. Enquanto as outras estão começando a correr atrás, já estão lá na frente. Então, o espaço daqui a uns anos, o espaço já vai estar tomado. Entendeu? Então, quem saiu na frente, quem foi o pioneiro, quem saiu na frente, quem foi esperto e tomou as primeiras atitudes ali, vai acabar sendo beneficiado. Agora, uma coisa muito interessante é você pensar como que a Tesla, no meio desse ambiente todo de enxurrada de veículos elétricos que vai começar a ocorrer, se ela vai conseguir manter o market share de 20%. Entendeu? Essa é a grande questão. Porque, cara, são muitas opções. E parece que a Volkswagen vem forte nessa briga aí também. É o segundo, se eu não me engano, acho que os veículos elétricos da Volkswagen ficaram em segundo lugar, né? Se eu não me engano, como os mais, se você somar todos os modelos que tem, né? Acho que foi em segundo lugar, atrás dos modelos da Tesla ali. Né? Então vai ser uma briga boa. Eu acho que 20%, cara, é muita coisa, tá? Para tanto de marca que tem no mundo, eu acho que 20% é muita coisa e eu acho que a Tesla vai começar, não agora, porque a demanda está muito forte e você está no meio da transição, né? Nos próximos anos, assim, a demanda vai ser absurda. Mas, obviamente, quando você chegar em algum momento que esse ciclo, né, de crescimento vai começar a atingir uma curva mais estável, né, que vai acontecer em algum momento, é difícil, né? Vai ser muito difícil ela manter um crescimento muito forte e quem dirá manter 20% de market share. Para vocês terem ideia, a Toyota hoje, né, que é a maior do mundo, né, em termos gerais de carros, ela tem 10% de market share, entendeu? Então, no caso, a Tesla tem o dobro dela ainda, né, no caso, quando você olha somente os veículos elétricos. Então, por esses motivos, eu acho bem perigoso o valuation da Tesla hoje, né? Por esses vários motivos aí. Você tem um market share muito elevado que é difícil de manter. Você tem embutido no preço a certeza de que tudo vai dar certo, de que o self-driving, por exemplo, né, que digamos que digamos que ali é a galinha, os ovos de ouro ali, né, da Tesla é o self-driving, porque aquilo ali pode destravar um valor. Se aquele troço der certo, cara, mas isso não é só da Tesla, né? Tem outras empresas, a Baidu lá da China está fazendo um excelente trabalho, o Google também está fazendo um excelente trabalho. Mas o fato é que, se vingar mesmo, né, esse self-driving que a galera está esperando que esse troço aconteça, essa chavinha, né, do self-driving vire entre 2025 e 2030, pode gerar muito valor, destravar muito valor, porque você desenvolveu, a Tesla basicamente é o seguinte, você desenvolveu o software, né, a parada lá, você desenvolveu a coisa toda do self-driving, a parada já está pronta, investimento, pesquisa e desenvolvimento, todos esses anos que foi gasto, né, já vai chegar a hora de ter o retorno daquilo dali. Então, uma vez que aquele troço está pronto, está desenvolvido, depois a única coisa que a Tesla tem que fazer é instalar aquele troço no carro, mais nada, entendeu? Ali a geração de fluxo de caixa, depois você gasta anos e anos gastando, né, de pesquisa e desenvolvimento, depois o fluxo de caixa, explode, porque é só receber dinheiro depois, o tempo todo. Então, a Tesla vai chegar e falar, cara, manda seus carros para cá, quem tem Tesla, manda para cá, eu vou por $10 mil, ou seja, olha só, hein, a Tesla vai conseguir ganhar $10 mil por cada carro. E detalhe, investimento, custo operacional praticamente nenhum. O cara chega lá, instala o troço rapidinho, tchau, acabou. Entendeu? É coisa de virar chavinha ali.
né? Então, o custo operacional disso é baixíssimo, né? Então, a margem EBITDA da Tesla pode aumentar muito, a EBITDA dela vai, né? O self-driving pode ser responsável por 50% do EBITDA da Tesla no futuro, né? E os outros 50% vai vir da venda de veículos. Então, a grande questão está nisso aí, né? Nessa questão do self-driving vingar realmente de fato ou não, entendeu? Esse é bastante interessante, vai ser interessante ver essa corrida aí. Ô Marco, você tá mutado. Tô tentando poupar minha bateria, que ela tá acabando em instantes. Mas o pessoal tá se empolgando com o case da Tesla aqui, ó. Só curiosidade. Tô pegando aqui o consenso de mercado, né? Uhum. A gente tem 46% das recomendações de compra, 24% de manutenção e 28%, quase 29% de venda. E aí tem desde uma compra aqui com preço-alvo de $1.400, né? O papel hoje está cerca de $1.000, $1.054. Preço-alvo de 1.400 e tem um cara aqui, ó, Bernstein, colocando $300 de target price. Então vai de 300 a 1.400, mais ou menos. É um consenso sem consenso. A ARK Invest está projetando que a Tesla vai valer cerca de 3 trilhões, 3, 4 trilhões de dólares até 2025. No então, longo no caso, prazo. Ela teria que ainda triplicar de valor, no mínimo triplicar de valor ainda em relação ao preço de hoje, né? Para ela chegar a 3 trilhões de dólares, por exemplo, né? E ela tem 10, no fundo dela, ela tem 10% do fundo está em Tesla, né? Hoje fechou em 1 tri de reais. Um tri de dólar, na verdade, um pouquinho mais. Eu tenho bastante ações, só para fechar esse assunto, eu tenho bastante ações de uma empresa da China chamada Baidu, né? Que ela tá muito ela tá muito avançada, cara, muito avançada. Ela desenvolveu o sistema também, só que no caso da Tesla, ela vai desenvolver um sistema específico para os carros da Tesla, né? No caso da Baidu, a abordagem é muito mais ampla. Por quê? Ela não é fabricante de carros, certo? Então, o que ela está fazendo é desenvolver um sistema que ela vai poder vender para qualquer montadora que seja, né? Então, a ideia dela inclusive, ela quer ter a própria frota para fornecimento de serviços logísticos, por exemplo. Então, ela quer ter uma frota de caminhões, no qual esses caminhões, né, vão estar instalados no sistema dela, e ela vai prestar esse serviço. Cara, a abordagem dela é um mercado multitrilionário. A abordagem dela é bizarra, porque ela quer pegar tudo. Ela quer pegar robotáxi, ela quer pegar serviços logísticos em geral, qualquer tipo de serviço logístico, tudo usando o sistema dela. Então, assim, essa empresa, ela vale 50 bilhões de dólares, cara. Não é nada. Não é nada. Na minha opinião, ela pode facilmente aí no futuro, não sei quanto tempo, obviamente, mas ela pode facilmente no futuro valer 1 trilhão de dólares, né? E ela tem ainda, ela mexe com inteligência artificial, cloud computing, né? Cresceu 60% o cloud computing dela, né? no ano passado, desse ano em relação ao ano passado, né? Então, tem uns cases interessantes aí, entendeu? Em relação ao self-driving também. Não é só a Tesla, né? Tem outros cases também. Muito bom. Pessoal, o Coutinho, também respeitando o seu horário, todo mundo que está aqui, pô, o bate-papo vai rápido, né? Vai longe. E o Lucão também que se empolga com os investimentos do exterior. Vamos ver se a gente marca mais vezes esse bate-papo. Muito bom, muito, muito legal, muito enriquecedor. E deixa seus contatos aí, suas palavras finais aí para a gente marcar mais vezes aí. Deixa seu recado final. Show de bola. Bom, galera, queria frisar aqui mais uma vez a importância, né, de vocês serem investidores, né, internacionais. Nunca foi tão fácil, né, investir globalmente, se expor a diferentes países, né? Como eu falei com vocês aqui, né, eu tenho ações canadenses, foi coisa que eu fui construindo ao longo do tempo. Não é uma coisa que piscou o olho e tá... Não foi. Foi uma coisa que fui estudando as empresas devagarzinho, fui adicionando os ativos ao longo do tempo, né? Então, eu tenho ações americanas, canadenses, europeias, né, mercado asiático, não só China, mas tenho também no meu portfólio empresa da Coreia do Sul, por exemplo, né? Então, assim, dá para você se expor globalmente hoje de maneira muito, muito simples, né?
Não tem como você, né, envia dinheiro para o exterior de forma muito fácil. Né? Você tem corretoras que não cobram taxa de corretagem, por exemplo. Né? Então, se eu pudesse deixar assim, um recado mais importante, né, da live seria isso. Né? É importante vocês se atentarem para o fato de que esquece que, tipo assim, esses discursos de que o Brasil tá barato, vamos focar no Brasil agora. Não é isso. Tipo, constrói seu portfólio primeiro, entendeu? Sim, sim, sim. Global. Depois você pensa nessa coisa de aqui tá mais barato, aqui tá mais caro. Não é isso. A primeira decisão sua, ela tem que estar relacionada a uma coisa chamada asset allocation, alocação de ativos, né? Então, a primeira coisa é você construir essa pizza, né? Que você precisa ter. Você precisa pensar quanto que eu vou ter alocado no Brasil, quanto que eu vou ter alocado no exterior, quanto que eu vou ter alocado em criptomoedas, né? Quanto que eu vou ter alocado em renda fixa. Aí você monta essa pizza sua e aí ao longo do tempo você vai aproveitando as oportunidades individuais, entendeu? Tipo, cara, uma empresa do Brasil lá que eu gosto muito ficou muito barata. Vou fazer o aporte do mês, compra ela, né? Depois você... Então, é isso. Tipo, não adie, não fique adiando essa necessidade que existe do investidor montar o seu portfólio, né, de forma diversificada e global, né, em detrimento de ficar pensando, o Brasil está barato, vou ficar no Brasil agora, não sei o que, não. Não acho que esse é o caminho. Né? Quem está 100% no Brasil, né, pensa que você está construindo uma coisa para longo prazo. Você não está construindo uma coisa pensando só no hoje. Né? Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira pode ficar muito... A gente passou por um período difícil, né? Por exemplo, entre 2011 e 2016, a Bolsa Brasileira só caiu. Né? Então, a gente pode passar por momentos complicados que a bolsa de um país... pode acontecer com os Estados Unidos também, tá, pessoal? Eu não estou falando que vai acontecer só, no Brasil, não. Os Estados Unidos também passou uma década difícil. Quando você pega de 2000 a 2009, né, a Bolsa Americana ficou parada no mesmo lugar, praticamente, né, 2000 a 2009. Então, por isso que é importante você não ficar dependendo de um país único, né? Você diversificar globalmente, aproveitando as oportunidades aí. Sim, muito bom. Beleza? Maravilha. Segue lá o Escola da Fortuna, canal no YouTube, Instagram. Com certeza. Só não segue quando tiver indo inverno, o Coutinho tá voltando aqui pro Brasil, né? É isso aí, não. Inverno, eu corro de inverno. Corro. Muito bom. Vamos marcar mais vezes aí, pô, bate-papo muito bom. Pessoal recebendo vários elogios aqui, mandar um abraço também pro Rafael Viola, aqui, que tá por aqui. Pô, muito bacana o bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Prazerzaço falar com você. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado. Boa noite aí. Valeu, abraço. Valeu, obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau.